E aqui nós temos a equação geral da reta. E para achar o coeficiente angular da equação geral, ou a gente transforma ela em reduzida, né, isolando o y, ou a gente lembra da relação do coeficiente angular, né? Então, para a gente calcular o coeficiente angular de uma equação geral, a gente faz isso aqui, ó. M igual a menos A sobre B. Assim a gente calcula o coeficiente angular de uma reta que está na forma geral. Então você vai ter aqui, ó, menos A, então menos 1, né, o coeficiente de x. Lembre que o A é quem está multiplicando aqui o x, que nesse caso é 1, e o B é esse termo aqui, ó, tá, que está multiplicando o y. Então menos 1 sobre 2. Então, a gente tem os coeficientes angulares. Esse aqui é o nosso M2. Como é que eu verifico se essas retas são perpendiculares? Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o M1 e vou multiplicar por M2. Então, M1 é 2 e M2 é menos meio. Quando você for multiplicar esses dois números, você vai fazer a regra de sinal, mais com menos a menos. Isso aqui vai ficar 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Portanto, né, a reta R é perpendicular à reta S. Por quê? Porque o produto dos coeficientes angulares resulta em menos 1. Tá? Dá pra gente ver isso aqui no GeoGebra. Eu vou pegar essas duas retas aqui e vou colocar no GeoGebra. Então a primeira reta, 2x mais 5, e a segunda reta, x mais 2y menos 7. X Thiago, Oi, pode falar. tem uma pergunta da Mayra. Ela perguntou, o coeficiente angular da reta S ficou menos meio devido à fórmula? Sim. Porque é menos A sobre B, né? Como A e B são positivos, daí fica menos meio. Isso mesmo. X mais Y. Então aqui, ó, nós temos as duas retas, tá? Ó, deixa eu puxar ela para cá. Então, ó, você tem as duas retas aqui e a gente consegue medir o ângulo entre elas. Eu vou pegar aqui 3 pontos e vou medir o ângulo. Ó, podem notar aqui que o ângulo aqui, ó, se vocês notarem, deu 90 graus, tá? Então elas são perpendiculares entre si, repito, né, porque o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Tá certo? Entendido isso aí? Muito bem, uma outra observação que é importante fazer é com relação a retas paralelas a eixos, né? Então assim, ó, uma reta ela pode ser paralela ao eixo X ou pode ser paralela ao eixo Y. São duas situações de retas. Só que nós temos um problema.
quando a reta é paralela ao eixo y. Então, deixa eu colocar aqui, ó, vocês já vão entender. Thiago. Oi. Tem mais uma pergunta. Pode falar. O ângulo das concorrentes também é 90 graus? Como é que é? Ela perguntou se o ângulo das concorrentes também é 90 graus. Não. Não. Ser concorrente, duas retas concorrentes são duas retas que se interceptam em um ponto, tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa situação aqui, ó, isso aqui são retas concorrentes, estão se interceptando nesse ponto. Só que o ângulo entre elas não necessariamente é 90 graus. Quando elas são perpendiculares, elas também são concorrentes. Só que daí significa dizer que forma um ângulo de 90 graus. Então, toda reta perpendicular, ela é concorrente, mas nem toda reta concorrente é perpendicular. Certo? Então, retas concorrentes não necessariamente são perpendiculares entre si. Tá? Elas podem ter um outro ângulo, ângulo de 30 graus, um ângulo de 20 graus. Mas, quando elas são perpendiculares, consequentemente, elas são concorrentes, porque elas vão se interceptar num ponto. Só que elas vão formar um ângulo entre si de 90 graus. Então, retas paralelas aos eixos. Bom, o que acontece, né? Quando a gente fala de coeficiente angular, vou desenhar aqui os eixos, só para a gente ter uma ideia. Então, assim, ó, você tem aqui o eixo X e eixo Y. E quando a gente fala de coeficiente angular, então imagina que você tem uma reta aqui, ó. Tá? O coeficiente angular dessa reta é a tangente desse ângulo, que a gente mede aqui, ó, nesse sentido anti-horário. Tá? É nesse sentido que a gente mede o ângulo. Então, se esse aqui é um alfa, um ângulo alfa, o coeficiente angular dessa reta, que é o m dela, vai ser a tangente desse ângulo. Isso que é o coeficiente angular. Agora, se a gente tem uma reta paralela ao eixo X, por exemplo, que eu estou destacando aqui em verde, tá? Então vamos supor que a gente tem essa reta aqui em verde. Note que essa reta em verde é paralela ao eixo X. Então, o ângulo de inclinação dela com relação ao alfa, o ângulo de inclinação dela com relação ao eixo X é zero. Então, o alfa dessa reta aqui, ó, é zero. A inclinação dela com relação ao eixo X é zero. Isso significa que o coeficiente angular dela vai ser a tangente de zero, que é igual a zero. Então, se o coeficiente angular da reta é zero, então pensando na equação reduzida. Então, uma equação reduzida aqui, ó, ela é da forma y igual a mx mais n. Então, se o coeficiente angular, que é o m, é zero, isso aqui é zero, supondo, né, que essa reta y aqui, né, que eu estou considerando, ela é paralela ao eixo x, tá? Então é isso que eu estou considerando aqui. Então a reta, nossa reta, ela vai ser dessa forma: y igual a n. Então não vai ter termo em x. Quando a reta for paralela ao eixo x, a equação da reta não vai ter o termo em x. Então vai ser equações do tipo y
igual a 2. Isso aqui é uma equação paralela ao eixo x. Então, se aqui for 2, esse pontinho aqui de intersecção, essa reta aqui vai ser y igual a 2. Então, sempre vai ser y igual a uma constante. Isso aqui na forma reduzida, né? Essa aqui seria a forma reduzida, que o y está isolado. Ou você pode ter y menos 2 igual a 0, que essa aqui seria a forma geral. Tá? Então assim, ó, uma reta paralela ao eixo x, ela vai ser y igual a uma constante. Tá? O que eu quero dizer y igual a uma constante? Y igual a um número. Então se eu tenho y igual a 9, y igual a π, y igual a 12, são todas retas paralelas ao eixo x. Tá? Então retas paralelas ao eixo x não tem o termo em x na equação. Tá? Deixa eu escrever isso aqui. Então retas paralelas ao eixo das abscissas não tem a variável x na equação, pois o coeficiente angular é 0. Beleza? Então vamos imaginar agora a mesma situação só que agora com relação ao eixo y. Então imagine agora que eu tenho uma reta, que eu vou desenhar aqui em amarelo, que seja perpendicular ao eixo x, isto é, paralela ao eixo y. Eu vou pegar uma reta assim, ó. Então nesse caso aqui, ó, se ela é perpendicular ao eixo x, ou seja, paralela ao eixo y, nós temos que o alfa dela, o ângulo dela com relação ao eixo x, é igual a 90 graus. Ou seja, o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo, tangente de 90. Só que tangente de 90 não existe. Isso significa dizer que quando uma reta é perpendicular ao eixo x, ou seja, paralela ao eixo y, ela não vai ter coeficiente angular. Não quer dizer que ela não exista, tá? Ela só não vai ter coeficiente angular. Então, usando da analogia, né? Se quando você tem uma reta paralela ao eixo das abscissas, o termo em x não aparece, quando você tem uma reta paralela ao eixo y, quem não vai aparecer é o x. Então, a situação que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Toda reta paralela ao eixo y, ela vai ser da forma x igual a uma constante. Tá? Vamos colocar aqui, pode ser n mesmo.
Então, se aqui, por exemplo, for o número menos 3, então essa equação vai ser x igual a menos 3, isso aqui na forma reduzida, ou, se você preferir, né, pode ser aqui x mais 3 igual a 0 na forma geral. Então, que observação que eu posso colocar aqui, ó? Retas paralelas ao eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é o eixo y. Não possui coeficiente angular. Veja, não possui coeficiente angular. Não significa que ela não tem um ângulo com relação ao eixo x, tá? Por que ela não possui coeficiente angular? Porque como o ângulo é 90, a tangente de 90 não existe. Lembre que o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Como tangente de 90 não existe, então não possui coeficiente angular, tá? Mas o ângulo é 90. Então, além disso, não possuem a variável y na equação, na sua equação. Certo? Alguma dúvida tem? Tranquilo aí, Camila? O Victor acabou de perguntar, por que exclui o y? Então, assim, ó, eu vou tentar explicar de uma forma intuitiva, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Vamos supor que você pegue um ponto dessa reta amarela aqui, que ela é paralela ao eixo y, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai ser da forma menos 3 e um valor de y, que eu desconheço, que eu vou chamar y1, mas eu tenho certeza que ela vai ser menos 3. Se eu pegar um outro ponto, vai ser menos 3, mas eu desconheço o valor de y. Então é um y2 aqui para esse ponto. Se eu pegar um outro ponto aqui, o valor de x vai continuar sendo menos 3. Aqui vai ser um outro y3 que eu desconheço. Então, sempre quem é constante na reta, que eu tenho certeza quem que vai ser, é o valor de x. Então, por isso que x se torna constante. Ó. A equação vai ser x igual a uma constante. Porque eu garanto, nessa reta aqui, eu garanto quem é o valor da abscissa, mas não da ordenada. Tá? E não é assim, ó, não é que o y é zero. O y ele não aparece. Por que ele não aparece? Porque eu não consigo garantir quem é o valor dele. Mas o que eu consigo garantir é que o valor de x é sempre constante. Então, por isso que é da forma x igual a constante. Não sei se ficou claro. Vitor? Ele respondeu que sim. Tá, beleza. Então aí vamos fazer exercício agora, gente. Vamos pegar uns exercícios aqui da lista. Lembrando que hoje tem atendimento, tá? Da 1h30 às 2h30. Quem quiser tirar dúvidas aí no atendimento. Tem um link específico lá que para o atendimento hoje. Aí quem resolver no atendimento precisa preencher uma planilha de comparecimento, tá? Daí eu mando o link na hora ali se alguém resolver entrar, né? Enfim. Então, alguém tem algum exercício específico que quer que eu resolva, que não conseguiu fazer? Porque daí eu vou nos específicos, senão eu vou pegar os que se referem a esse assunto.
Alguém tem algum exercício específico que gostaria que eu fizesse? Não? Então tá. Então eu vou começar pela 6. Que é um exercício simples, né? Então assim, ele pede o ponto de intersecção entre essas retas. Bom, se ele pede o ponto de intersecção entre as retas, significa que elas são concorrentes. Senão não faria sentido ele pedir o ponto de intersecção. Então, se ele pede o ponto de intersecção, significa que essas duas retas se interceptam em um ponto. E para achar onde essas retas se interceptam, bom, é aquilo que você fazia no sétimo ano, né? Que é resolver um sistema. Então, na verdade, quando você tinha um sisteminha assim, ó, vocês aprendiam lá no sétimo ano, tinha duas equações assim, ó, x mais 2y igual a 3 e 2x mais 3y menos 5 igual a 0, e você ia achar o x e o y, na verdade o que você estava fazendo? Bom, você estava achando, primeiro que essas duas equações elas representam retas, tá? Note que são equações de retas. A segunda está na forma geral e a primeira simplesmente é uma equação de reta. A gente não pode dizer que ela é geral, né? Porque para ela ser geral o 3 precisaria estar no primeiro membro. Então, para a gente achar os pontos de interseção entre essas duas retas, a gente tem que resolver esse sistema. Então era isso que vocês faziam, vocês resolviam o sistema, vocês estavam considerando duas retas e quando vocês achavam os valores de x e y, vocês estavam achando o ponto de intersecção entre essas duas retas. Tá? Então aí a gente tinha vários métodos para resolver um sistema. Eu vou mostrar para vocês dois métodos, né? Vou começar pelo método da substituição e depois vou fazer pelo método da adição, o mesmo sistema. Tá? São dois métodos distintos, mas obviamente tem que chegar no mesmo resultado. Então eu vou começar aqui pelo método da substituição. Então, como o próprio nome diz, o método da substituição significa que você vai substituir alguma coisa. Então, método da substituição. Bom, o que consiste esse método da substituição? Você vai inicialmente escolher uma das duas equações que você tem e vai isolar uma das variáveis. Eu vou escolher essa primeira equação e vou isolar a variável x. Aí você me pergunta assim, mas por que você está fazendo isso isolando a variável x? Porque como o coeficiente da variável x aqui ó, é igual a 1, então quando eu isolar o x eu não vou ter fração para eu trabalhar. Então, note aqui que se eu pegasse outra equação ou isolasse o y, como você tem um coeficiente aqui 2, aqui o coeficiente 3 e aqui o coeficiente 2 na equação de baixo, se você isola o y, você vai ter que passar o 3 dividindo ou o 2 dividindo, então você vai ter fração. Como aqui o coeficiente de x, repito, né? Como aqui o coeficiente de x é igual a 1, eu não vou ter fração quando eu isolar esse x. Então, por isso que eu estou pegando essa equação. Então, sempre é interessante você isolar, escolher uma equação em que uma das variáveis tenha coeficiente igual a 1. Né? E aí isolar essa variável. Então aqui vai ficar assim, ó, quando eu isolar x, isso aqui vai ficar assim, ó, x igual a 3 menos 2y. Então o 2y que é positivo passa para outro membro negativo. E eu vou destacar isso aqui, ó, que é bem importante. Tá. Vou chamar isso aqui de 1, de equação 1. Bom, esse x que eu isolei, eu vou substituir na outra equação, tá? Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Usando a segunda equação agora, eu vou ter assim, ó. 2 vezes o x. Quem que é o x que eu isolei, ó? É 3
menos 2y. Aí eu vou continuar, mais 3y menos 5 igual a 0. Então aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, né? Eu tenho uma multiplicação. Então vou aplicar aqui a propriedade distributiva. Vou ter aqui, ó, 6 menos 4y mais 3y menos 5 igual a 0. Então vou ter aqui, ó, 6 com menos 5 dá 1. Menos 4y com mais 3y dá menos y. Então, menos y igual a 0. Portanto, y vai ser igual a 1. Tá aqui, ó, achamos o y. Como é que eu faço para achar o x? Eu vou lá na equação 1, né? Então, aqui, ó, em 1. E aí, no lugar de y aqui, ó, eu vou colocar o valor de y que eu achei que é 1. Então, vou ter o seguinte, ó, x igual 3 menos 2 vezes o y que eu achei que é 1. Então, o x, primeiro a gente resolve a multiplicação, né? Então, 3 menos 2. Então, o x aqui é igual a 1 também. Certo? Então, aí a gente denota assim, ó. Supondo que essa aqui seja uma reta R e essa aqui uma reta S, a gente diz que R intersecção S é igual ao ponto 1 e 1. Então, nesse caso aqui, ó, alternativa letra B. Seis, letra B. Então, aqui a gente resolveu pelo método da substituição. Então, eu vou falar um pouquinho agora do método da adição. Então, vou pegar essas mesmas duas retas aqui. Bom, o que consiste o método da adição? O método da adição é você somar ou subtrair as duas equações de tal forma que uma das variáveis seja eliminada. Tá? Então, vou escrever aqui método da adição. Eu particularmente prefiro esse método, tá? Eu acho ele mais tranquilo, mais rápido, né? De você chegar na solução. Então, assim, ó, em primeiro lugar, eu vou reescrever as minhas equações aqui, ó. Vou deixar assim, ó, x mais 2y igual a 3 e 2x mais 3y igual a 5. Então, quando eu vou resolver pelo método da adição, eu sugiro que sempre o termo independente, o termo que não tem x nem y, vocês coloquem ele no segundo membro, tá? E aí, o objetivo do método da adição é você eliminar uma das variáveis quando você soma ou subtrai as equações desse sistema. Só que para você eliminar uma das variáveis, primeiro, você tem que escolher uma em qual que você quer eliminar. Segundo,
você precisa somar ou subtrair essas duas equações. Tá? Então, o que eu estou pensando aqui? Ó? Primeiro, vou escolher qual variável que eu vou eliminar. Eu vou escolher eliminar a variável x. Então, eu preciso que os coeficientes dessa variável x, eles sejam opostos para que quando eu some essas duas equações, a variável x ela seja eliminada. Então, olha aqui o que eu vou fazer, que já vai ficar mais claro. Eu vou pegar toda essa equação aqui, ó, a primeira equação, e multiplicar por menos 2. Quando eu fizer isso, vou reescrever meu sistema aqui, ó, para vocês verem como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 2x menos 4y igual a menos 6. Ó, multipliquei toda a equação por menos 2. E embaixo vai continuar assim, ó, 2x mais 3y igual a 5. Então, note que agora eu vou somar as duas equações. Vou somar a equação de cima com a equação de baixo, ou de baixo com a de cima, tanto faz. Aí você vai ter aqui, ó, menos 2x com mais 2x vai dar 0. Menos 4y com mais 3y vai ficar menos y. E menos 6 com mais 5 fica menos 1. Portanto, o y é igual a 1. Como é que eu acho o x aqui? Para achar o x, eu volto no sistema original aqui, ó, tá? E substituo o y em qualquer uma das duas equações. Então, vou substituir aqui na primeira equação. Vou chamar essa aqui de 1, ó. Essa equação aqui de cima de 1. Eu vou colocar assim, ó, em 1. O que a gente vai ter? Ó? X mais 2 vezes o y que eu achei, que é 1, igual a 3. Então vai ficar assim, ó, x mais 2 igual a 3. E, portanto, né, x vai ser igual a 1 também. Aí, normalmente a pergunta me faz, mas e se eu quisesse nesse sistema isolar o y, eliminar o y e não o x? Aí você teria que fazer o seguinte, ó, que eu escolhi eliminar o x, tá? Mas vamos supor que eu optasse por eliminar o y. Eu preciso ter coeficientes opostos. Então assim, ó, eu vou pegar aqui o coeficiente do y, que está aqui nessa segunda equação, e vou multiplicar aqui em cima. E o coeficiente de y que está na primeira equação, eu vou multiplicar aqui embaixo. Como eu preciso de sinais opostos para que eu some de zero, então eu vou escolher uma das duas para colocar negativo. Pode ser a de baixo, por exemplo. Então, note que quando eu fizer esse processo, qual é o sistema que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter, multiplicando por 3 a primeira equação, eu vou ter 3x mais 6y igual a 9. E a segunda equação eu vou ter aqui, ó, menos 4y menos 6y igual a menos 10. Então, note que quando eu somar as duas equações agora, quem vai ser eliminado é o y. Ah, mas por que... Pode perguntar. A Valentina falou que ela se perdeu ali na parte que o y e o menos 1 deixaram de ser negativo. Ah, aqui, né? Aquela parte... Isso, acho que é essa, né? É que assim, ó, como o y aqui ele está com um sinalzinho negativo, eu só multipliquei toda a equação por menos 1. Tá? Porque eu não quero o valor de menos y, eu quero o valor de y. Então, aí quando eu multiplico toda a equação por menos 1, vai ficar y positivo e 1 positivo. Ou se você preferir, Valentina, você passa o y para cá e o 1 para o outro lado. Então, como eles trocam de membro, vai ficar assim, ó, 1 igual a y. Que é a mesma coisa, y igual a 1. Veja se ela entendeu, Camila. Ela entendeu. Tá, beleza. Então,
Aqui, ó, mas aí voltando aqui, né? Aqui eu multipliquei por 3 e menos 2. Mas por que quando você eliminou o x, você não multiplicou aqui embaixo por nenhum número? Porque o coeficiente de x é 1. Então, se eu pegar a equação aqui e multiplicar por 1, não vai alterar ela. Então, por isso que eu não me dei o trabalho de multiplicar por 1. Agora, como aqui é diferente de 1, 3 e 2, ó, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei o 3 e multipliquei aqui em cima, peguei o 2 e multipliquei aqui embaixo. Por que eu troquei o sinal? Porque como ambos são positivos e eu vou somar as duas equações, então eu preciso que os sinais sejam opostos para que eu possa eliminar. Não tem problema se você multiplicasse por mais 2, só que daí em vez de somar as duas equações, a gente subtrai as duas equações, não tem problema. Eu acho mais intuitivo você ter sinais negativos, sinais opostos, e aí você soma as duas equações para dar zero, mas tanto faz, né? Aí é uma questão de como que você está vendo o problema. Beleza? Então são essas duas formas. Qual forma que você pode usar? Você que escolhe, tá? Isso aqui não interessa. Existe ainda o método da equivalência, que eu não vou falar para vocês. Ou vocês podem usar escalonamento, por exemplo, que a gente viu ano passado, para resolver sistemas lineares. Mas não precisa, porque é um sistema 2x2, ele é simples de fazer. Então, aí fica ao critério de vocês. Beleza? Vamos fazer mais um exercício, daí eu finalizo. Tá? Que já está 10h38. Então, daqui a pouco eu finalizo. Então, assim, ó, a gente sabe calcular a distância entre dois pontos, né? Mas a gente não sabe calcular a distância de um ponto a uma reta. Então, como que funciona isso, né? Então, o que eu quero fazer? Eu tenho aqui uma reta, tá? E eu tenho um ponto P aqui, ó, que eu vou chamar de x0 e y0, tá? O que vai ser a distância desse ponto P? Bom, quando a gente fala de distância, em primeiro lugar, né, eu não vou pegar uma distância assim. A distância entre dois objetos, né, tem que ser a menor reta, a menor distância entre eles. Então tem que ser uma reta perpendicular. Tá? Então a distância aqui, que eu vou denotar por D, tá, vai ser um segmento que sai desse ponto e chega até essa reta de forma perpendicular. Tá? Então isso que é a distância de um ponto a uma reta. E a gente tem uma fórmula para isso, tá? Que é a seguinte, para a gente calcular a distância, então, primeiro a gente vai considerar aqui, ó, o ponto P, que é o ponto x0, y0, tá? Então, a distância entre o ponto P e uma reta R vai ser dado pela seguinte relação, ó. Vai ser assim: módulo de A x0 mais B y0 mais C divididos por a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então essa aqui é a distância de ponto à reta. Note que aqui no módulo a gente tem uma coisa parecida com a equação geral da reta, né? Só não tem o igual a zero aqui, mas significa que quando a gente for fazer a equação, a distância de ponto à reta, a gente vai precisar obrigatoriamente da forma da equação geral da reta, tá? Então vou dar um exemplo bem rápido aqui, daí a gente já finaliza. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenha um ponto P, tá? Que tenha coordenadas -3 e 2,
e eu queira saber a distância desse ponto a uma reta R, que seja igual a y igual a 3/2 de x mais 5. Tá? Então, primeiro passo, a gente precisa achar a equação geral dessa reta. Beleza? Então, para achar a equação geral dessa reta, a gente tem que passar todos os elementos para um membro e deixar ela igualada a zero. Eu vou passar o y para o segundo membro e vou escrever assim, ó, a minha equação de reta. 3/2 de x menos y mais 5 igual a zero. Tá? Como é ruim a gente trabalhar com fração, porque a gente tem aquele 3/2, o que é interessante você fazer? Bom, para eliminar esse 2 do denominador, eu vou multiplicar toda a equação por 2. Porque olha só o que vai acontecer quando eu fizer isso. Ó. Eu vou ter o seguinte. 3 vezes 2, 6. 6 divididos por 2 dá 3. É como se você simplificasse aqui, ó, esse 2 com esse 2. Tá? E aí só sobrasse quem? 3x. Menos y vezes 2 dá menos 2y. Lembra que você tem que multiplicar toda a equação por menos 2. Tá? Por 2, né, no caso. E 5 vezes 2 dá 10. Igual a zero. Tá? Ó. Então é muito mais simples você trabalhar dessa forma, que não vai ter fração, do que você trabalhar com a fração. Não que dê errado, mas é muito ruim você trabalhar. Tá? Tiago. Oi. A Maria falou que ela não entendeu a parte da fração. A parte que eu eliminei a fração, é isso que eu... Isso aí. Tá. É que assim, ó, Maria Eduarda, você pode deixar a equação daquele jeito, tá? Mas eu acho interessante você não deixar com fração, porque dá muito trabalho quando você for inserir na fórmula. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Basicamente, eu fiz o seguinte. Ó. Eu tirei o MMC entre os termos, né? Que nesse caso, o MMC entre 2, 1 e 1 e 1 é 2. E aí, eu multipliquei toda a equação por 2 para eliminar esse denominador. Que é a mesma coisa você colocar o 2 aqui embaixo, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. E aí, como é uma equação, você vai eliminar os denominadores e vai chegar nisso aqui. Vê se ela entendeu. Maria Eduarda, entendeu? Ela entendeu. Tá. A Natália, ela perguntou, multiplicou tudo menos o 3 por quê? Não é que não multiplicou. É que assim, ó, Natália, você multiplicou. Você fez aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. Aí 6 divididos por 2 dá 3. Porque você fez isso aqui, ó, você multiplicou 3/2 vezes 2. Aí o que acontece? Esse 2 simplifica com esse 2 e aí só sobra o 3. Veja se ela entendeu. Ela entendeu. Tá, beleza. Então tá. Então agora a gente vai colocar isso aqui na fórmula. Como que funciona essa fórmula aqui, ó? Primeiro, note que o elemento que está multiplicando o x é o A, o elemento que está multiplicando o y é o B e o C é o termo independente. Tá? Então olha só como é que vai ficar. Módulo de 3 vezes o x0. A gente não vai colocar o x aqui de novo, a gente vai colocar o x0, que no caso é o ponto que eu estou querendo analisar. Então, 3, a coordenada x é menos 3. Mais, quem que é o b? O b da minha equação é menos 2. Então, menos 2, que multiplica quem? O y0, que nesse caso é 2. Que é o que está aqui, ó, no ponto. Tá? Então, note, A e B
são os coeficientes da minha equação geral. E x0 e y0 é o ponto que eu estou querendo calcular a distância. Tá? Mais o c, que é o termo independente, que nesse caso é quanto? 10, divididos por a quadrado mais b quadrado. Então, note que o a é o coeficiente do x e o b é o coeficiente do y. Então, vai ser 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. E a gente vai fazer continha. Vou passar lá para o outro lado. Ver se tem alguma dúvida aqui em como eu substituir os elementos da fórmula. Não tem nenhuma dúvida. Então, beleza. Deixa eu só organizar aqui. Então aqui a gente vai fazer continha, né, gente? Aqui é só uma continha. Então isso aqui vai ser igual. Vamos resolver as multiplicações que estão dentro do módulo. Por que isso aqui está em módulo, tá? Porque distância tem que ser positiva. Então não faz sentido ali, se aquela expressão deu um valor negativo, tem que tornar positivo porque a gente está falando de distância. Então vamos resolver as multiplicações primeiro. Então vai ficar ali, ó, 3 vezes menos 3 dá menos 9. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 10. Sobre raiz quadrada de 9 mais 4. Então, em cima vai dar o seguinte, ó. Em cima vai ficar módulo de menos 13 mais 10. E embaixo vai ficar raiz de 13. Isso aqui vai ser igual módulo de menos 3 sobre raiz de 13. Isso é igual a 3 sobre raiz de 13, que a gente vai racionalizar. Então, vamos multiplicar aqui, ó, por raiz de 13 em cima. E raiz de 13 embaixo. E isso aqui vai ficar 3 vezes a raiz de 13 sobre 13. Isso aqui é a distância de P até a reta R. Só deixa eu vou colocar aqui a calculadora, só para a gente ter uma noção aqui. Daí eu já finalizo. Vou fazer assim, ó, 3 divididos por 13. Isso aqui multiplicado por raiz de 13. Fiz uma potência aqui, tá? Então vai dar esse 0,83 aproximadamente. Esse resultado. Isso aqui é igual 0,83 aproximadamente, tá? Então vamos pegar aqui a nossa reta e o nosso ponto. Então a nossa reta aqui é 3x menos 2y mais 10. Então 3x menos 2y mais 10 igual a 0.
Está aqui a minha reta. E o ponto que eu tenho é o ponto menos 3 e 2. Então, vou marcar o ponto aqui, ó, menos 3 para x e 2 para y. E aí eu vou calcular a distância. Eu vou pegar aqui a distância dessa reta a esse ponto. Ó, 0,83, que é aquele valor feio lá, 3 raiz de 3 sobre 13, tá? Então é uma distância pequenininha, ó, é menos que 1, tá? Esse segmentinho pequenininho, né? Quem que é a distância aqui que eu estou calculando? É esse segmentinho aqui, ó, sai daqui e vem até aqui sobre um ângulo de 90 graus, tá? Que é 0,83. Beleza?